Transmit Security, the Identity Experience Company. We power organizations globally with the most advanced and seamless identity experiences. Always frictionless, user-centric, effortless. Working with you across the globe. Boston, Sao Paulo, London, Berlin, Tel Aviv, Tokyo, Sydney. The largest and most innovative companies choose Transmit Security to deliver powerful identity experiences. Bind ID, passwordless biometric customer authentication. Allow customers to seamlessly authenticate across any device, channel, or app. Say goodbye to usernames, passwords, resets, failed logins. Instant technology that gives your customers the ultimate online experience. Effortless to implement across all your channels and apps. Eliminates all costs associated with password resets. This is where identity and simplicity come together. The future of authentication is passwordless. Olá pessoal, muito legal estar aqui novamente. Para aqueles acompanhando nossa agenda oficial do evento, uma boa tarde. Nessa sessão nós vamos falar sobre passwordless e entender como realmente resolver os desafios de uma implementação desse tipo de solução. Na parte da manhã eu fiz uma outra sessão explicando o que é passwordless, mostrando como é possível elevar a segurança do ambiente e também melhorar a experiência do usuário. Mostrei uma demonstração de como fica o resultado final, a experiência final para o usuário. Para quem não assistiu, acho que vale a pena conferir aqui no canal do evento. Se não, espero que o vídeo de introdução também dessa apresentação tenha ajudado a entender um pouco sobre o contexto de passwordless que a gente vai falar agora aqui, tá bom? Mas vamos lá, falar sobre implementação. Então, nada melhor do que começar olhando para o negócio, entender aqui que a forma como a gente está entregando o CIAM tradicionalmente não funciona. A gente não pode continuar aqui simplesmente adicionando complexidade, adicionando componentes na solução. Não é uma resposta viável. A gente precisa de uma nova abordagem, uma abordagem que traga melhores resultados, que entregue basicamente uma melhor segurança, uma melhor experiência para o usuário, reduzindo atrito e reduzindo custos. Tá? Então, eu comentei sobre isso um pouco na parte da manhã e mostrei alguns dos resultados esperados, mas aqui acho que é importante reforçar. Esse daqui acho que é o primeiro passo que a gente tem que definir numa implementação, deixar quais são os resultados esperados de forma bem clara, definir métricas, né? Então, métricas claras, mensuráveis, relevantes ao seu negócio, obter aí alguns números, né, do cenário atual, até para defender o business case, mas também depois mostrar a evolução e através disso conseguir fazer o alinhamento e ter o apoio aqui dos diversos stakeholders, né? A gente sabe que num projeto desse tipo, um projeto de CIAM, geralmente tem múltiplos stakeholders envolvidos, não só de segurança, mas da área de negócio, às vezes múltiplos canais, múltiplas aplicações são envolvidas, o pessoal de marketing, o pessoal de experiência do usuário. Então temos que fazer o alinhamento aí com diversos stakeholders, né? Mas vamos lá, então acho que vale a pena definir quais são, mas também definir aqui os números esperados, né? Então eu trago aqui alguns exemplos, são números reais, mas lógico que tem que ser avaliado aqui e definido números específicos para o seu negócio, tá? Vale a pena acho que só comentar aqui também, ou trazer um exemplo de um banco, né? Então é um caso recente, não é no Brasil, é fora, mas é recente, onde ele iniciou todo o projeto aqui de uma implementação desse tipo, bem focado em reduzir custos de SMS, custos de envio, né, de OTP por SMS, e ele conseguiu aí um bom resultado de redução de 50% num tempo de implementação aqui de projeto de 3 meses, né? Então é um dos exemplos, acho que vale a pena aí ter uma conversa. Fico à disposição depois também para poder ajudar a mapear, definir aí quais seriam bons
bons resultados esperados por uma solução mais para o seu negócio. Tá bom? Então entendemos um pouco aqui o lado do negócio, vamos olhar um pouco mais a parte técnica, né? Quais são esses desafios. O caminho está claro, vamos implementar passwords, mas quais são os principais desafios? Então trago aí 4, o primeiro sendo complexidade, depois segurança, portabilidade e usabilidade. Então, falando de complexidade, acho que o cenário atual, o próprio slide aqui já mostra, é bem complexo, né? Continuar adicionando aqui mais componentes, mais ferramentas, não é a solução, é parte do problema. A gente já lida com isso, né? Tentando gerenciar aqui senhas, repositórios de senhas, protegendo tudo isso, disponibilizando telas de autenticação, troca de senha, integrações com o e-mail, integração com outros componentes como OTP, administrando esses serviços, integrações com gateway SMS, gateways push, integração com outros canais, outras aplicações, motores de risco e assim por diante. É um ambiente bem complexo, difícil de gerenciar e que no final das contas não agrada nem o negócio e nem o usuário final, né? Ainda deixa brechas aqui também para vulnerabilidades, espaço para account takeover e tudo mais. Então, continuar adicionando complexidade aqui não é o caminho, a gente precisa realmente mudar simplificando, né? Então, simplificando tanto a arquitetura, mas também a jornada, a experiência para o usuário final. Então, reduzir atrito e elevar a segurança. Então, isso a gente consegue de que forma, né? Então, fazendo aqui algumas alterações, lógico, na aplicação, adicionando um botão de login, né? Fazendo essas chamadas para o serviço passwordless, mas é uma alteração que é feita de uma única vez. Se integra aqui através de padrões de mercado, a gente sugere, por exemplo, o OpenID, né, para fazer essa integração com o serviço, e a partir daí seguir com a jornada de identificação, autenticação do usuário, utilizando também outros padrões, por exemplo, o FIDO, né, para poder autenticar e viabilizar a autenticação por biometria. Se naquele dispositivo não possui, então tem alguns controles, alguns processos adicionais que a gente considera aí para garantir a segurança, mas também autenticar ele de uma outra maneira, pelo dispositivo móvel, QR Code e tudo mais, mas simplificando, né, então, aqui a jornada, a arquitetura e tendo algo seguro, uma autenticação segura desde o início, né? Então acho que esse é o ponto 2 aqui que a gente traz, segurança. Vale a pena de novo reforçar aqui que passwordless não é a mesma coisa do que utilizar menos as senhas ou ter menos senhas. É realmente não ter senhas de forma alguma na solução, tá? Então aqui a gente entende o que é realmente uma solução passwordless nativa, né? Então é não utilizar senha nos nossos repositórios, nos nossos browsers, nos nossos processos, seja de autenticação, validação, claro, mas também de registro, de recuperação de acesso àquela conta, né? Não adianta colocar esses mecanismos de passwordless utilizando o FIDO, como eu comentei, em cima de mecanismos que já utilizam senha, né? A gente sabe que a segurança do ambiente vai ser tão forte quanto o link mais fraco, então não é a solução. Mas removendo senhas aqui a gente consegue eliminar uma boa parte aqui, um bom número de vetores de ataque, como é listado aí no slide na parte de baixo, tá? Então, vale a pena destacar, eu comentei aí sobre o FIDO, né? Ele nos ajuda bastante com diversos pontos relacionados à segurança. A gente elimina aqui, por exemplo, a parte a necessidade de fornecer um username, a necessidade de utilizar passwords, mas também ele utiliza aqui mecanismos importantes, né, de conceitos de PKI, com essa parte de criptografia simétrica, chave pública e privada, que eu vou comentar um pouco agora, acho que vale a pena. Durante o processo de registro, então, que é o momento que a gente acaba gerando esse par de chaves, né? A chave privada, lógico, nunca deixa o dispositivo, fica armazenada ali, protegida por mecanismos de hardware, né? E a chave pública, que é então enviada para o servidor, nesse caso o servidor FIDO, que vai ser utilizado então no processo de autenticação, tá? Então, durante o processo de autenticação, aí sim, o servidor acaba enviando para o aparelho, né, para o dispositivo, um desafio, um challenge response,
onde é utilizada a chave privada para fazer a assinatura desse desafio, que é então enviada para validação, verificação no nosso servidor, né? Isso é feito, essa validação é feita, lógico, através da chave pública que ele conhece, tá? Então acho que esse é um ponto importante para a gente reforçar, entender. Não é muito comum isso para todos, né? Assim, a gente tem até uma pesquisa interessante aí de algumas universidades que identificaram que 3 em cada 4 usuários aqui ainda acreditam que, mesmo utilizando o FIDO, você envia, né, as suas informações pessoais de biometria para o servidor, o que não é verdade, né? Então a gente tem toda essa estrutura aqui segura por baixo, apoiando a utilização desse tipo de solução. O outro ponto aqui, desafio, então, acaba sendo que os usuários utilizam normalmente diversos dispositivos, né? Então, laptop, celular, tablet, cada um com o seu sistema operacional, até mesmo no mesmo aparelho utilizando browsers diferentes. Então, uma solução desse tipo precisa realmente conseguir nos suportar a gerenciar esse cenário, né? Então, ter os mecanismos aqui para a gente poder administrar essas micro experiências, né, que a gente vai ter dentro da solução, micro jornadas, desculpa, e isso não é fornecido nativamente, por exemplo, por esses padrões como o FIDO. A gente tem que conseguir então construir, ter um serviço que propicie isso, né, para a gente. O outro ponto acaba sendo então usabilidade, né? Então é comum em qualquer tipo de negócio aqui a gente ter múltiplos canais, diversas aplicações, e forçar que o usuário a ter que passar pelo processo de registro em cada uma delas é totalmente inviável. Então a gente tem que ter mecanismos aqui que consigam fornecer contexto, né, ter esse link da identidade nos diversos canais. Então é um outro ponto importante aí também para buscar e que simplesmente por aqueles padrões a gente não consegue obter. Tá? Então, como conseguir isso? Acho que um exemplo aqui é através do BindID, né? Então vou colocar alguns exemplos aqui, onde um usuário, por exemplo, tem 2 dispositivos e quer acessar aqui múltiplas aplicações, né? 3 aplicações. Utilizando simplesmente FIDO, então a gente acaba tendo aí o registro e a geração de chaves, né? Pares de chave específicos para cada dispositivo, aplicação, gerando um número elevado aí de chaves para a gente administrar. Isso é alterado se a gente começa a utilizar um serviço como o BindID, onde a aplicação se integra com ele, e aí sim os dispositivos utilizam, né, o serviço através de FIDO, essa comunicação com o BindID. Então a gente acaba tendo simplesmente 2 pares de chaves aqui, um voltado a cada dispositivo para acessar todas essas aplicações. E aí sim, né, então FIDO faz essa parte da conversa do dispositivo com o serviço, e a aplicação com o serviço acaba utilizando aí OpenID Connect para poder obter contexto adicional sobre a identidade. Tá? Então é uma das maneiras aqui de resolver também esse ponto. Num outro cenário aqui, então a gente continua conversando aqui sobre um usuário com 2 dispositivos acessando um aplicativo. Lógico, estou falando sempre aqui de 2 celulares, mas poderia ser um celular e um laptop, um celular e um tablet. Mas nesse caso aqui, infelizmente, ele perde aí um dispositivo e precisa adquirir um novo aqui para continuar a utilizar. Mas o ponto é, né, o que fazer então com essa nova chave que a gente vai ter, como administrar e viabilizar uma melhor jornada para o usuário. Então nada melhor aqui do que tirar proveito daquela chave, daquele dispositivo que a gente conhece e confia. Então através dele, né, a gente autenticar, autorizar aqui a utilização desse outro dispositivo e aí sim armazenar essa nova chave pública desse dispositivo. Tá? Então é mais um dos cenários que a gente tem que pensar, um outro processo que tem que ser considerado dentro da solução. Lógico, não é o único, né? Então dependendo do negócio, a gente tem que decidir, por exemplo, o que fazer com essa chave adicional que acabou ficando ali. Para algum cenário faz sentido até deixar ela ali mesmo, não tem problema, né? Já que a gente tem que considerar aí os 2 fatores, né? A gente tem a chave que identifica o dispositivo, mas também tem que se identificar ali com quem você é, né? Então tem o que você tem, mas também o que você é para poder realmente fazer uma autenticação multifator. Mas em outro cenário pode fazer sentido a gente permitir que o usuário ou alguém do suporte limpe essa senha. Então para o usuário final a gente pode disponibilizar um autosserviço aqui para ele poder fazer esse gerenciamento.
Pode ser utilizado também em outros cenários, por exemplo, meu aparelho deu problema, meu celular eu quero mandar para o conserto, tenho a preocupação de que alguém possa mexer ali, prefiro realmente ir lá e excluir temporariamente essa confiança que eu tenho naquele dispositivo, então é uma outra funcionalidade de autosserviço que você pode oferecer, né? Então, pensando em tudo isso, que acho que vale a pena olhar com mais calma aí para o serviço, ver como que a gente consegue ter uma solução de autenticação segura, fácil de utilização, que possa ser utilizada nos diversos canais, com todos esses processos. A gente consegue visualizar melhor tudo isso acessando esse portal que eu mostro agora aqui para vocês, né? Convido vocês a acessarem aí depois, o link tá no slide, mas eu vou fazer uma breve demonstração aqui para ver na prática aí como que a gente consegue interagir com o serviço do BindID e ter um melhor entendimento de cada um desses fluxos, tá legal? Então vou mostrar primeiro aqui um vídeo explicando um pouco o que a gente tem no portal. Basicamente aí tem toda a parte de documentação, a API, as referências da API e uma área de playground que eu gosto bastante aqui para utilizar e testar, né? Mas nas documentações, acho que aqui depois vocês podem explorar melhor à vontade, mas tem aqui um guia rápido aqui para mostrar como fazer a integração aí, seja web, Android ou iOS, né? Pegando o exemplo aí de web, a gente tem um SDK aqui baseado no SDK JavaScript, e para poder fazer a integração, a página de login, você praticamente inclui essas 5 linhas, né? Tem a parte toda aqui de referência das APIs, seja REST ou mesmo desse SDK JavaScript ou das nativas, e o Playground, que acho que é a parte mais interessante para a gente olhar um pouquinho aqui. Então eu vou trazer aqui só o celular para a gente poder explorar um pouco. No primeiro passo, então aí o que a gente tem é essa primeira chamada, né, para solicitar uma autorização, uma autenticação inicial, dá para ver os parâmetros que são enviados aí da aplicação. Clicando no Start, a gente recebe então um QR Code que é possível ler através da câmera do aparelho, não precisa de um aplicativo específico, né? A gente clica para abrir o browser então e receber o contexto dessa autenticação que está sendo feita ali, solicitada pelo laptop, né? Então a gente entende um pouco o contexto que está sendo apresentado, uma vez ok, clica para aprovar, faz a autenticação aí local no dispositivo usando biometria, e isso é retornado para a aplicação, né? Então é retornado então esse authorization code que a gente recebe aí, e de posse desse authorization code a aplicação então pode conversar novamente com o serviço, fazer esse novo envio aqui no passo 2 para receber mais contexto da identidade, né? Ou que a gente chama aí também do passaporte, que recebe aí então informações, o identificador único, né, dessa identidade, independente do canal. Isso pode estar associado a esse alias, né, que é uma informação que você tem na sua própria aplicação, e também tem mais informações, mais claims, atributos, como a gente chama aqui também, sobre essa operação, sobre essa identidade, né? Aí dá para ver também que foi feita a autenticação utilizando MFA e alguns outros atributos que depois vocês podem explorar um pouco melhor à vontade. Então, só voltando ainda aí, eu comentei sobre o alias que é o que a gente consegue viabilizar, é um passo opcional nesse passo 4, para você fornecer então para o serviço do BindID um alias que você tenha na sua aplicação. Mas se a gente voltar e tentar configurar um pouco aquele primeiro passo, dá para mudar, em vez de login, né, uma parte de também transação, fornecendo um pouco alguns valores aí, pedindo para ser uma parte com criptografia, e fazer uma nova chamada, onde a gente consegue também visualizar aí que a experiência final, né, para o usuário acaba sendo bem parecida, tanto no login como na transação. Então também recebemos aí um QR Code, abrimos a câmera do celular, abrimos o browser, mas aí nesse caso recebemos o contexto daquela transação, então dá para entender também o que foi solicitado ali para ser validado, assinado. Clica para aprovar, novamente na autenticação local no dispositivo, e a resposta aí, a autorização é enviada para a aplicação, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tenham também um tempo aí para dedicar e olhar com mais calma depois esse portal, que ajuda bastante a entender aí todos os fluxos, as jornadas que a gente pode definir e utilizar nesse tipo de solução. Tá? Bom, pessoal, eu sei que não é fácil aqui tentar resumir tudo, quais são aí todos
os pontos para uma implementação, mas espero que tenha ficado claro. Vou só reforçar e comentar mais um pouco aqui sobre eles, né? Os principais, eu trago aqui meio que uma listinha, aqui, um checklist para a gente poder depois seguir no início de um projeto, uma iniciativa como essa, tá? Então, primeiro, acho que como em qualquer outro tipo de projeto, fazer esse alinhamento com o negócio, né? Então, identificar realmente quais são os resultados esperados para a solução, fazer o alinhamento então aqui com os nossos stakeholders, pegar o apoio deles, aproveitar que a experiência, né, que a gente tem dos fornecedores, principalmente esses fornecedores FIDO Certified, já que a gente viu aí que FIDO é um dos grandes padrões aqui que apoiam esse tipo de solução, né? Definir aqui o seu cronograma, o seu timeline, seus milestones para o projeto. Aí sim fazer o mapeamento então de como o Passwordless, né, se encaixa aqui dentro das suas jornadas atuais e verificar se a experiência final que você vai obter aí nos diferentes processos ali é o esperado, né? Feito isso, então trabalhar aqui na parte da integração. A gente viu aí que até em função desses padrões de mercado a gente tem um ganho, né, de tempo, mas é bem diferente do que a gente costuma ver aí com outros projetos de AM que geralmente levam meses, né? Então para um projeto desse tipo aí é possível sim ter bons ganhos em semanas, né? Então você fazer um teste, uma validação em questões de dias e uma implementação em questões de semana. Uma vez implementado, conseguir realmente remover as senhas, então minimizar riscos aqui e disponibilizar isso para o usuário, para que ele possa utilizar aí por diversos dispositivos e canais, viabilizar até mesmo essa portabilidade entre os canais e aplicações. E por último, mas não menos importante aqui, pavimentar mesmo, como está aí, né, o caminho para poder estimular, educar aqui os usuários a realmente utilizar esse tipo de solução, e aí definir sua estratégia mais voltada para o teu negócio, né, se vale a pena incentivar de alguma forma, disponibilizando serviços adicionais ou funcionalidades adicionais dentro da sua solução, ou até mesmo você pensando em fazer um investimento específico para isso, para sugerir que eles migrem, né, comecem, adotem esse tipo de solução para minimizar outros riscos aí para o seu negócio. Tá bom? Então acho que esse era um bom resumo, pessoal. Fico de novo aí à disposição para me aprofundar mais aqui com vocês em cada um desses pontos, conversar melhor. Agradeço novamente, deixo o meu e-mail. Muito obrigado e espero que aproveitem o restante aí do evento. Tá legal? Muito obrigado, tchau, um abraço.